Acho que uma das experiências mais significativas que eu tive com a música foi nesse período pós-pandemia. Esse processo pós-pandêmico que eu fui trabalhar numa escola em que os alunos estavam voltando para a sala de aula. Então, passaram ali quase um ano fora do ambiente escolar e depois voltaram. Então, esses alunos voltam para a escola, era uma escola que atendia um público de uma área mais periférica, então era um público que já vinham alunos que já traziam em si as marcas, os estigmas sociais. Então, a figura do professor era uma figura de embate, era uma autoridade. Então, dentro da sala de aula, eu lembro que eu tinha uma turma do ensino médio, que eram já adultos, vamos dizer assim, já eram homens e mulheres maduras, vamos dizer assim, né, para o contexto geral da escola. Já eram alunos já com mais de 16 anos na escola, então já com processo de repetência. E como a gente passou pelo processo da pandemia, e as aulas eram pelo celular, então esses alunos sentiam-se no direito de usar o celular na sala de aula. Então, como eu sou um terapeuta e também, na época, trabalhando na educação, eu entendia um pouco a respeito da energia, do embate, que não era o caminho ideal, que ter um embate com um aluno ia trazer um desgaste muito grande para mim, para ele, para a sala como um todo. E dentro da sala de aula era um sufoco. Então, conversava com os alunos, pedia para os alunos não ligarem o celular, mas eles ligavam, pedia para não falar, não cantar, mas eles cantavam. E as músicas, a gente nunca tem um preconceito sobre as músicas, mas eram, em grande parte, que os alunos ouviam, eram músicas que traziam analogia a uma vida mais criminosa, a uma vida mais sexualizada, eram músicas muito ritmadas, muitas batidas, e dentro do trabalho da espiritualidade, eu consigo fazer a leitura de campo. Então, eu percebi que o campo áurico desses alunos vibrava de acordo com a música. E era muito interessante. Olha que interessante, hein? Na batida sincrônica da música, aqueles poucos acordes, tá, 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 o campo áurico vibra na mesma cadência do som. Então, aqueles alunos ficavam com o campo áurico brilhando e pulsando no ritmo da música. Chegava um certo tempo que eu precisava entrar numa postura mais enérgica, parar com aquela música. E o que é o complexo? Quando eles desligavam o som, o campo áurico deles continuava. E podem perceber que quando os alunos ouvem muito esse tipo de música, eles não conseguiam mais usar nem o fone, nem o celular, mas eles batiam no peito. Eles faziam o ritmo no peito. Ficava, né? Aquilo reverberava, e dentro do processo áurico deles, aqui dentro do cardíaco deles e do plexo solar, eles batiam no ritmo daquela música. É como se alimentassem daquela vibração. É uma alimentação da vibração. Então, aquilo criava um campo negativo, e chegou a um ponto que, ao entrar naquela sala, eu começava a me sentir mal. Então, por mais que as minhas funções, né, a gente protege, se organiza, que tem sensibilidade, colocava minhas proteções, mas era tanta reverberação que eu sentia que o meu próprio campo entrava naquela ressonância, naquela sintonia, e eu vi o meu campo áurico também naquela mesma batida, sem eu estar fazendo uso daquela música. Então, ressoava. Olha, que interessante, hein? Em uma forma de ressonância. O que eu fiz, então, como uma forma de ajudar nesse processo? Como eu via que um embate não era possível, não teria como eu falar com os alunos, explicar tudo isso, porque eles não iam querer entender. Não é nem questão de não poderem, não queriam entender. Queriam fazer uso daquilo que para eles era comum, era natural. Então, em algum momento, a gente trabalhava com computador, né? Era pós-pandemia, tinha alunos que não tinham voltado, então tinha todo um processo. E em determinado momento eu coloquei dentro dessa sala problemática, que era a mais difícil ali da escola, a área na corda sol de Bach. Coloquei aquela música. Olha! E coloquei num volume alto. E falei, bom, se de toda forma não funcionar, pelo menos eu consigo conectar ao meu campo áurico na música, e eu consigo ali equilibrar a minha frequência para tentar ajudar eles ali a continuar, porque era impossível de conviver naquele ambiente, devido àquele campo áurico, ele estava me prejudicando. Então, quando eu coloquei essa música, eu pude perceber que os alunos foram prestando atenção. Eles estranharam aquele movimento. Alguns questionaram, mas o que é isso aí? Eu falei, bom, eu tenho que ouvir o que vocês querem, então vamos ouvir um pouquinho também o que eu quero. E coloquei aquele padrão. É lógico, ali tinha todo um diálogo, tinha todo um contexto, né? E tinha também a questão pedagógica do processo, porque a gente estava trabalhando ali a questão dentro da geografia, da história, então tinha todo um contexto, trabalhando sobre o continente europeu, dava para fazer esse jogo de cintura, né? E eu fui percebendo que eles foram parando
e ouvindo Olha. aquilo. E eu fui Você elevou lá de baixo, você trouxe aqui, ó, pro coração. Essa música de Bach, ela toca o coração, o chakra cardíaco. chakra Que cardíaco, incrível. onde estava afetando, porque eles batiam no chakra cardíaco. Ao final Você da música, conseguiu dar uma... eles faziam, e é lógico que não foi assim proposital, foi algo intuitivo, mas eles Foi batiam assim, intuitivo, né? região, eles batiam o ritmo da música o tempo todo. Os meninos, as meninas batiam a música. E aí foi trabalhando nesse contexto e aquela música foi silenciando eles. Eles sentavam, começavam, faziam as atividades ouvindo aquilo. Aos poucos eles desligaram o celular e eles já nas próximas aulas aguardavam que eu colocasse aquela música. Ah, que legal. Põe aquele barulhinho de novo. Eles chamavam de barulhinho. Barulhinho. Vamos colocar o barulhinho. E aí a turma, que era uma turma muito difícil de ser dialogada, de ser conversada, ela passou então, dentro de um certo tempo, a mudar o padrão vibratório da sala. Porque queria-se uma egrégora na sala de aula. Nós que somos professores, educadores, sabemos que determinada sala tem uma energia própria, é uma identidade própria da sala, da turma, que se une de todos os. Então, aos poucos, foi mudando essa cadência da própria egrégora, da própria energia, da identidade daquela sala, e eu fui fazendo essa experiência com outras turmas. E aí, como eu também trabalhava o ensino religioso, então eu tinha essas possibilidades também. E coloquei também mantras para serem entoados na sala quando trabalhava. Ah, legal, até alguém comentou sobre isso aqui. Acho que o Sinetong que falou a respeito dos mantras. Então, quando eu trabalhava o hinduísmo, colocava para os alunos o mantra. Então, eu colocava principalmente aquele mantra de Shiva, né? Om Namah Shivaya. E cantava com eles aquele mantra. E eles iam refazendo a respiração também. Conseguia encaixar dentro do contexto didático, pedagógico do momento. E conseguia trazer esses benefícios. E ou qual é a grande dificuldade de nós, educadores? Nós precisamos achar artifícios pedagógicos para que possamos trazer isso que é curativo. Exatamente. É algo que precisava. Na formação dos professores, né? Era algo que precisava ser obrigatório na sala de aula. Sim. Quando em crises de consciência dos alunos, com dificuldades, alunos com espiritualidade ali, a flor da pele, que é típico da adolescência, podermos fazer uso dessas ferramentas. Mas sim, a música, aromaterapia, botar um aroma de lavanda para acalmar, a cromoterapia, as cores das paredes. Então, tem tantos recursos, né, que não são usados. Eu me sentia como que fazendo algo clandestino mesmo. Era algo assim, fora da lei que eu estava fazendo, porque eu estava trabalhando dentro de um contexto de energia. E aos poucos o que era interessante de apontar é que quando eu colocava a música numa sala, eu abria a porta dos corredores e ia observando que aquela música ela ia ecoando pelo corredor da escola e as outras salas iam parando para ouvir. Oh, então isso causou, né? Numa cadência, ia causando de sala em sala um efeito de ressonância. Elas iam ressonando de uma sala para outra e os alunos iam mudando a vibração. Iam se acalmando. Porque é algo que não é comum hoje em dia, não é acessível, como o César disse, né? A própria mídia, ela nos instrui a músicas pejorativas, e a gente nunca vai entrar num contexto, num embate de certo ou errado. São questões que a pessoa por si escolhe, mas são músicas que são pejorativamente atuantes sobre a pessoa, que degradam a imagem, que degradam o sagrado do corpo, que degradam o sagrado da vida. Então nós temos ali subterfúgios e ferramentas para tentar trazer essa frequência, mas ainda hoje, clandestinamente, nas escolas, de uma forma quase que às escondidas, porque não é entendível, não é aceitável. O que me cobravam nessa sala em questão? Seja enérgico, mande calar a boca, mande sentar. Mostre a sua autoridade. Só que a gente entende que isso não existe. Por mais que você queira impor a autoridade, o aluno ele não vai aceitar aquela autoridade, é um embate eterno. Então, mostre a sua autoridade, se imponha. Era algo que causava mais danos do que qualquer benefício. Então, a música veio para mim como um instrumento, para que eu pudesse trabalhar com os alunos essa leveza, para que eu pudesse trabalhar com os alunos essa dinâmica dentro da sala de aula.
Ah, isso é fantástico, Marcos. Poxa, isso tudo devia fazer parte do currículo da formação de professores, né? Assim, é um trabalho de formiguinha, mas a gente tem que começar a fazer, né? Então, conforme, por exemplo, a gente está tendo aqui lives, o livro, né, vai ser colocado aí para o público, e aos pouquinhos a gente vai levando isso para o universo das escolas, né? Vai depender, por exemplo, as pessoas que estão aqui assistindo a live, se adquirirem o livro, já indica para outra, e assim vai. A coisa vai ser de boca a boca, né? Exatamente. Até é um trabalho de cooperação, né? Nós entramos agora na era de Aquário, onde a gente precisa trabalhar unido. Essa coisa de individualidade não Acabou. funciona, só olhar para o próprio umbigo. É todo mundo se ajudando para crescer cada vez mais. E a música, ela faz parte de tudo. Eu acho que a música é a primeira emanação do universo, é o som, né? É o som. O som, ele mexe com as nossas células. Então, quando isso ficar entendido, as pessoas vão ter mais cuidado de que música que as pessoas estão acessando, né? Perfeitamente. Dentro da história da humanidade, antes mesmo das manifestações físicas da religiosidade, ou seja, estátuas, artefatos, a música já era o elemento religioso tradicional. Então, o ser humano, antes de conceber a linguagem escrita, a linguagem falada, já comunicava o divino através da música. Todos os grandes mistérios da humanidade, né, as grandes escolas iniciáticas tinham na música a ferramenta para a emanação de seus saberes, porque era cantada essas informações. Não poderiam ser escritas e não poderiam ser esquecidas. Então elas eram cantadas. Então ia passando de boca a ouvido as músicas que levariam os conhecimentos e que chegam até hoje. Eu gosto de uma frase que eu vi nessa vídeo, no filme do Elvis, esse filme novo que foi lançado agora, da biografia do Elvis, né? Existe uma frase lá que se diz assim: quando for perigoso demais falar, cante. Ah, legal. Gostei dessa frase, gostei. É uma frase hermética, vamos dizer assim. Quando for perigoso demais falar, cante. Quando for perigoso demais interagir com as pessoas, cante. Que é justamente o que o César faz, traz mensagens tão profundas através da música. E grandes nomes da cultura fizeram isso, trouxeram essa cadência de conhecimento, de saberes através da música. E para trabalhar com crianças, não há ferramenta melhor, gente. A criança recebe bem isso, mas tem que ser bem trabalhado. O profissional precisa estar preparado para que tipo de música que ele vai trabalhar, né? Não é qualquer música. Não. O nosso complexo emocional e o nosso complexo mental inferior, que compõe aqui a parte mais próxima do nosso corpo, que compõe a nossa identidade, eu, Marcos, Grécia, você que está nos ouvindo e nos assistindo. Esses corpos sutis, quando a gente faz uso da música, eles absorvem em duas frentes. Uma é o emocional, ou seja, toda música carrega uma emoção positiva. Sim. Não tem música neutra. Ou ela vai trazer você dentro do seu corpo emocional, uma linguagem emocional positiva ou negativa. E a música traz também uma imagem. Toda música tem uma letra. Quando a música tem letras, até quando não se tem, ela traz uma imagem gravada ali. Então, quando a gente faz uso de músicas que são depreciativas, o nosso campo mental e o nosso campo emocional, eles absorvem aquilo como se vissem aquilo. E isso vai trazer para nós uma reverberação no duplo etérico, que é a nossa proteção, vai chegar no físico. Por isso que a música, pelo elemento que ela traz dentro desses corpos sutis, ela cria uma imagem. Eu gosto muito das 4 estações de Vivaldi. Vivaldi foi um artista, né, um compositor de música clássica do período barroco, e ele conseguia fazer os sons da natureza com o violino. Então, cada peça de Vivaldi tem uma imagem impregnada sobre ela. Que lindo, né? Que é a parte da tempestade, que é uma das parcelas de Vivaldi, você consegue sentir os sons que ele coloca, sentir o vento. E ele tinha um livretinho que as pessoas que iam ouvi-lo, lá, na época em que ele ainda estava aqui na matéria, as pessoas iam ouvi-lo, levavam aquele livretinho e iam lendo o livreto enquanto a música era entoada. Então conseguia toda aquela impressão visual através da sensação
da percepção nos corpos sutis. Então, a música, ela tem o caráter de imprimir em nós uma sensação, de imprimir em nós uma informação que cura ou adora. Você me fez lembrar, porque, assim, eu gosto muito de música instrumental, né? Tem certas músicas que, quando eu escuto, eu vejo toda uma história sendo contada. Sim. E não tem letra. Não. Mas eu consigo sentir, pelo som, eu consigo sentir toda uma história ali. Eu tenho essa sensibilidade de sentir uma história numa música instrumental. É muito interessante isso. E eu estou vendo você falar sobre essa imagem, né? É interessante. Toda música tem uma imagem impressa, tem uma identidade impressa. Então, se a gente pega uma música sem vocalização, uma música sem letra, mesmo assim o autor, o compositor, tinha uma impressão passando ali, impressionar algo ali. E a gente recebe. A intenção é muito importante da música, qual é a intenção que você ouve. Eu, particularmente, tenho uma prática, até ensino, passo para aqui para quem está nos assistindo. Sempre que eu estou em momentos bons da minha vida, felizes, alegres, momentos assim de força, eu escolho uma música, uma música que chegou até mim naquele momento, e eu a ouço por várias vezes, sentindo aquela emoção positiva. Eu imprimo naquela música um gatilho. Sim, eu faço isso também. Isso é fantástico e funciona demais. Funciona. Eu, toda vez que eu tô ficando assim, meio coisa, eu já sei até qual música que eu vou botar. Eu pego, ouço, pronto, é batata. Ela já é meu gatilho para ativar a alegria. E quando você ativa dentro, né, você que é uma estudiosa da neuroplasticidade, dos caminhos neurais, você se liga lá naquela emoção e despeja no seu organismo aquele hormônio. Exatamente. É uma medicação, não química, mas sonora, que você abre exatamente aquele composto químico que foi ativado naquele momento de bem-estar. E ele vem para você. É como se fosse uma ancoragem. Você ancora né? Naquele. E muita gente faz exatamente o contrário. Quando está no triste, ouve músicas ainda mais tristes, de momentos da vida que eram ainda piores. E aí diz mais, puxa vida, estou vivendo isso de novo. Aí coloca aquela música negativa, que sofria. Aí entra em depressão, né? Em depressão. É rápido o processo de queda, porque daí tem gatilhos que vão jogando compostos orgânicos, químicos mesmo ali na corrente sanguínea, de depressão, de aspectos negativos. Daí o campo emocional vai pro ralo, o mental só pensa coisas ruins, e daí nosso quaternário inferior aqui entra num processo bem complicado. Então fica aí. Gente, para você ver como esse tema música tem tantas vertentes. É muito amplo, né, Marcos? A gente pensa, vou falar de música, uma coisinha simples. Não é. Olha quanta coisa que a gente já mexeu aqui. Não é verdade? É bastante amplo, porque é inerente ao ser humano. É algo que é tão... Todo ser humano faz música. Todo ser humano canta. Todo ser humano, de alguma forma, tem a musicalização como instrumento pessoal. É muito show, né, Marcos? E você, como terapeuta, né, e professor, você, além de tudo, ainda conseguia ver a movimentação por trás das cortinas, né? Aí eu fico imaginando a sua agonia de ver tudo isso, né, Marcos? E aí, para você ver, né, você como professor ali, lidando com todas as crianças. Agora, você imagina, se você é um professor que não tem esse campo de visão, que não tem essa sensibilidade, e aí é o contrário, aí tem uma criança que é super sensível, que está passando algum processo, seja obsessivo, seja o que for. Tu imagina o sofrimento dessa criança numa escola. Sim. Captando onde a direção não tem nem noção do que é isso. Então, eu preciso levar esse conhecimento, gente, para dentro das escolas, porque eles precisam ter noção do que a criança está passando. Que aí começa a rotular. Essa criança tem TDAH, essa daqui é ansiosa, aquela ali é não sei o quê. Começa a rotular a criança de um monte de coisa. E toma-lhe remédio para acalmar a criança. E não é, às vezes, não é nada disso. Né? É um processo emocional, ou um processo obsessivo, ou algo que precisa olhar a espiritualidade. E não tacar remédio na criança. Ou até mesmo puni-las, né? E a música, ela tem também esse caráter de elevar o padrão vibratório, que por si só já atua em questões obsessivas, que por si só já atua em questões mediúnicas de afloramento, por si só já traz um controle, uma frequência. Tudo é a frequência, tudo é a ressonância.
E quando a gente entra harmoniza essa ressonância, tudo flui de uma forma mais leve, de uma forma mais serena. Você que fez parte aí dessa história desse livro também, né, com o seu prefácio que me fez chorar, com uma veia poética ali, muito bonito que você escreveu ali. Assim, a sua sensibilidade ali foi muito bacana, é como se você pegasse a essência mesmo de tudo que eu queria passar ali nesse recado desse livro, né? Então, essa live foi para isso também, né? Para a gente trazer esse novo conhecimento, com a participação do Marcos, participação do César Di. O Marcos é terapeuta, o César é como terapeuta também, porque o trabalho que ele faz não é só com a música, não. Esse homem aí tem história. Eu que já conheço a história dele já há um certo tempo, nossa, ele faz um trabalho muito bonito, com toda a vizinhança dele lá, com muitas pessoas procuram ele sempre com muita paciência, com muita dedicação, ajudando a muitas pessoas. Então, ele tem o rótulo de músico, mas ele é um grande de um terapeuta também. Então, é isso, Marcos. Você quer deixar algum recado a mais aqui para a gente? Eu agradeço todo mundo que está aí com a gente, todo mundo que vai assistir depois também, agradeço a participação junto conosco aqui. Esses são temas muito importantes de serem levantados, serem debatidos, serem trazidos à tona. O livro da Grécia, para mim escrever o prefácio, eu tive de lê-lo, né? E me encantou muito, foi fantástico a forma como você aborda, como você explora os temas. É uma viagem, é algo muito gradativo, um conhecimento que vai agregando, principalmente para pais, professores, para todos nós que temos... Deu para viajar, né, Marcos? E mudando, né, essa nossa ótica, principalmente em relação às crianças. São essas novas visões, que não são novas, são antigas, mas que se renovam nessa nova era, para que nós possamos trazer para as crianças um novo olhar, para que a gente possa, de fato, trazer uma nova era a partir de nós. A gente fala nova era, as pessoas acham que vai nascer uma nave, que vai acontecer algo catastrófico, que vai mudar. Não, muda em nós. É a nossa mudança. Nossa mudança, não é algo físico extra, não é nada exterior, é dentro de nós. Então são materiais como estes, são lives como essas, são abordagens como essas, que nos levam a esse autoencontro, que nos levam a essa descoberta e essa nova ótica. Um abraço para vocês.